Glória a Deus. Faltou para o trabalho? Playback. É playback mesmo. Nós somos bons de playback. Pai, nós queremos apresentar os nossos louvores, adoração esta noite. Entregamos diante do Senhor, ó Pai, neste momento precioso de oração, a qual o Senhor habita no meio dos louvores, e assim queremos agradecer por este precioso momento, a qual adoramos, entregamos diante do Senhor, nossa gratidão, meu Pai, e adoração e louvor seja dada a Ti. Em nome de Jesus, assim pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos meus irmãos que estão nos acompanhando aí na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aí sejam todos abençoados. Vamos trazer hoje uma mensagem, irmãos, que está em João, Evangelho segundo João 1, capítulo 1. Que se chama O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Amém? Certinho? O Verbo se fez carne. Está escrito assim, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a
a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pai, aqui estamos diante da Tua palavra no Evangelho segundo João, e o Verbo se fez carne. Senhor, que esta mensagem venha para nos abençoar, que essa mensagem, Senhor, o estudo que venha, Senhor, para a sua igreja ter um crescimento espiritual, que cada um possa receber do Senhor nesta noite, Pai, a porção que está preparada, Senhor, abra nosso entendimento, para que a verdade do Evangelho venha, Senhor, a penetrar no mais profundo aí dos nossos corações e mente, e que a igreja do Senhor, Pai, seja edificada, que é o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. O Verbo se fez carne. Aqui, praticamente aqui no 14, né? Olha que interessante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Evangelho de João começa de forma diferente, irmãos, dos outros evangelhos, né? Mateus fala da genealogia de Jesus, Marcos começa com João Batista, Lucas apresenta o nascimento de Cristo, de Jesus, né? Mas João volta antes da criação do mundo, falando que lá ele estava, né? Jesus representa o Deus eterno. João revela que Jesus não começou ali em Belém, onde ele nasceu, não começou ali, né? Então João revela que já existia desde a eternidade. Quando a Bíblia diz o Verbo se fez carne, ela está dizendo que o próprio Deus entrou na história da humanidade. Ele veio, o próprio Deus veio aqui, né, nessa terra. Isso é uma das maiores revelações do Evangelho, que o Verbo se fez carne. O Verbo, ele Jesus, o Verbo, né, palavra. Então ele estava no princípio, ele já existia lá no começo de tudo. Antes de começar aqui, ele já era. Jesus já existia. Então o Verbo já existia antes de tudo. João 1:1, no princípio era o Verbo. Então a expressão, sejam todos bem-vindos, tá? No princípio era o Verbo. Então a expressão no princípio, ela nos remete a lá no início da Bíblia, em Gênesis 1, lembra? E lá fala, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Aí continua, né? Que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus estava lá no começo da criação. Então no princípio Deus criou os céus e a terra, antes da criação, antes do tempo, antes da humanidade, Jesus já existia.
Jesus já estava no começo. Olha que tremendo, meus irmãos. Jesus não apareceu aqui na terra como um bebezinho e foi crescendo, ele já existia. Então essa palavra aqui em João já vem declarando para nós que Jesus já estava lá no princípio da criação, e ele é eterno, né? Já estava antes do... O termo verbo vem do grego logos, lembra logos? É grego, tá? É a palavra, é o verbo. Significa palavra, expressão, significa razão divina, significa manifestação de Deus. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Então, logos, palavra, verbo. Então, Jesus é o verbo que se fez carne. Colossenses 1, porque Colossenses 1,16, vamos lá, vamos achar. Acho que eu já achei, deixa eu ver. 18,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Está falando aqui de quem, irmãos? De Jesus. Que Jesus criou todas essas coisas, irmãos. Olha, visível e invisível. Então, tudo que foi criado, tá? Jesus é o Criador, ele estava lá com Deus. Jesus é Deus, o verbo era Deus, tá? Então volta lá no João 1, o verbo se fez carne, né? Então o verbo era Deus, tá? Então, e o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Aqui João destrói toda a ideia de que Jesus era apenas um profeta ou um homem comum. Tem religiões aí, irmãos, que consideradas seitas, que a igreja deles crê que Jesus é um profeta. Tem algumas aí, né, consideradas seitas. Então Jesus não é um profeta. Jesus realmente é o Filho de Deus. E aqui está claro na Bíblia que ele veio em carne e ele era o verbo, e o verbo era Deus, tá? João então declara aqui que Jesus é Deus em essência, tá? Segunda pessoa, Deus em poder, Deus em autoridade, porque ele criou, ele estava lá, ele estava criando todas as coisas. Ele era que perdoava os pecados, dominava a natureza, né? Ressuscitou dos mortos e recebe toda a adoração. Somente Deus pode fazer isso, irmãos. Somente Deus pode fazer isso. Não é fácil explicar Jesus. Não é fácil. A gente estuda teologia. O que significa teologia, irmãos? Teo significa o quê? Logia é o quê? Teo significa Deus. E logia, estudo. Estudo de Deus, teologia. Nós estudamos Deus. Eu estou estudando Deus já tem não sei quantos anos, até hoje eu não consegui entender direito. Estou estudando Deus acho que 16 anos que eu estudo Deus. E então nós estamos fazendo teologia, né? Estamos aí estudando. E tem muita coisa, né, irmãos, sobre Deus, sobre Jesus. E tem uma incógnita muito grande ainda. Tem muitas pessoas ateus, tem muitas pessoas que não acreditam, tem muitas pessoas que ainda estão buscando conhecer ou entender, né? Em João 10, vamos aqui para frente, vamos lá. João 10, teologia, palavra bonita, né? E nós somos teólogos, irmãos. Como pode, né? Virei teólogo. Sou um teólogo, como pode isso? Imaginei que eu ia ser um teólogo.
Nem parece, né? Teólogo, não parece. Mestrando, hein, gente? Não é fraco não, hein, mestrando. 30. João 10, 30. O que está escrito aí? Eu e o Pai somos um. Olha só. Então, olha o mistério, né, irmãos? Olha o mistério. Então, Jesus e o Pai é um. Depois tem a explicação também, né? Então, ele estava no princípio. Então, a encarnação de Jesus aqui não diminuiu a sua divindade, tá? Ele continuou sendo Deus, mesmo vivendo entre os homens, tá? Ele era Deus. Lógico que ele teve que se deixar a sua majestade, para ele sentir ali exatamente o que um homem aqui sente. Então ele passou por todo o processo de nascimento, ele cresceu, mesmo com muita sabedoria, sendo Deus, né? Ele sentiu também todas as dores que o homem sente. Mas ele estava aí, o Verbo se fez carne, gente. Jesus veio aqui, habitou no nosso meio, como nós. Lá na terra, lá de Israel, onde está todo o conflito. E isso é real, é verdadeiro. Então ele viveu entre os homens, ele habitou aqui, né? Então olha só, leia comigo lá no começo, vamos lá de novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Tá? João 1. 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui falou que o Verbo era Deus, né? Então, eu e o Pai somos um. Lá em João 10, 30. Aí o 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que fez se fez. Então, não tinha como existir as coisas sem Ele, tá? Nele estava a vida, tá? Então, eu continuo, tá? O milagre da encarnação, irmãos, né, como eu falei, ele não diminuiu a divindade de Deus. Mesmo Deus infinito, ele entrou num corpo humano, tá? Mesmo sendo Deus, ele habitou um corpo humano como o nosso, né? Então Jesus, ele sentiu fome, Jesus chorou, lembra? Lá, todo mundo de Lázaro, né? Jesus cansou, Jesus teve sede, pediu água lá para a mulher samaritana. Jesus sofreu, Jesus foi rejeitado, né? Então Jesus conheceu a dor humana, porque ele viveu entre nós. Então Jesus Cristo viveu entre nós, tá? E sentiu tudo que nós sentimos. Hebreus, achei Hebreus aí. Hebreus. Quem que é o autor de Hebreus, gente? Toda vez que eu estou perguntando. Até hoje eu não descobri. Hebreus 4, 15. O que está escrito aí, Murilo? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem que é esse sumo sacerdote? Jesus, exatamente. Então, está falando de Jesus, tá? Jesus, volta lá outra vez, em João 1. Então, porque temos um sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ou seja, ele compadece de nós porque ele viveu o que nós vivemos, o que nós sentimos. São dores, traumas, são tristezas, traição, rejeição. Tudo isso Jesus passou aqui. Como ele se fez carne, ele sentiu na pele o que é um ser humano também, mesmo sendo Deus, tá? Então ele habitou entre nós, ele veio e estava aqui entre nós, tá? Então Cristo
não ficou distante da humanidade, ele veio até nós. Então ele veio sentir, ele veio realmente provar do que era a sua criatura, viver aqui, desde pequenininho, né? Lembra que ele foi caçado, já ainda na barriga? Não lembra? Lembra? Foi perseguido na barriga. Que o anjo teve que aparecer para os pais e falar: vai lá para o Egito, lá, esconde lá, até que eu mande vocês voltar, porque Herodes quer matar a criança. E houve uma matança de crianças de 2 anos, debaixo de 2 anos, matou tudo, tentando matar Jesus. Olha só como que o inimigo já, antes dele nascer, já teve essa batalha. Imagine toda a sua vida de 33 anos, como foi a trajetória de Jesus aqui nessa terra. E realmente ele viveu, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E ele habitou entre nós, né? Lá no 14 fala. E habitou entre nós. No original a ideia é: armou o seu tabernáculo entre nós. Então ele esteve aqui, né? No Antigo Testamento Deus se manifestava no tabernáculo, lembra? Havia um tabernáculo, havia lá uma caverna, uma barraca grande que era o tabernáculo, e lá Deus se manifestava para o povo, né? Agora a presença de Deus estava em Jesus, né? Agora a presença de Deus estava em Jesus. Jesus era o verdadeiro templo, a manifestação viva da glória divina. Deus caminhando entre o povo, caminhando entre nós. Então Jesus caminhou entre nós. Aonde Jesus chegava, os enfermos eram curados, os cegos enxergavam, voltavam a enxergar, pecadores eram transformados, né? Mortos ressuscitavam. A presença de Deus estava nele. A presença de Deus Altíssimo estava em Jesus. Então, aonde ele chegava, havia um milagre, havia uma cura, algo acontecia, além da perseguição, né? Dos fariseus lá, dos escribas, dos romanos e tudo isso. Nós estamos lá no 14, né? Mas todos, não, aliás. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Estou falando lá embaixo, tá? Eu quero voltar um pouquinho aqui, irmãos, aonde nós sempre ministramos isso aqui, sobre... Primeiro ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado pelos seus. Os seus eram o povo judeu, tá? Ele veio para o povo que era dele, e o próprio povo judeu rejeitou. O próprio povo de Israel mesmo não quis saber, né? Então, alguns se converteram, né? Como Simeão, quem mais? Nicodemos, alguns aí, né? Paulo, né? Mas a maioria não. Aqueles que converteram lá depois na pregação de Pedro, que foram quase 3.000 almas, então, toda aquela pessoa lá, mas muitos não quiseram saber. Mas o 12, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem do varão, mas da vontade de Deus. Então, aqueles que receberam Jesus, tipo nós, né? Nós recebemos Jesus. Então nós recebemos Jesus, e nós fomos feitos filhos de Deus agora, né? Nós recebemos Jesus. Eles rejeitaram e nós recebemos. Então nós passamos de criatura. Amém, Yasmin, vamos estar orando. Deus abençoe. Então nós recebemos Jesus Cristo, e então nós passamos de criatura a
filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus agora, né? Mudando de estágio, um estágio que estávamos mortos em delitos e pecados, e quando recebemos Jesus, mudou totalmente a nossa existência, a nossa vida. Então nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus, cheio de graça e de verdade, né? Fala no final, tá? No 14. Então, cheio de graça e de verdade, Jesus trouxe duas coisas poderosas, tá? Que é a graça, favor imerecido. A graça porque nós não merecemos, irmãos. Não é porque nós somos bons, ou aquele é bom, ou faz a caridade, é isso, não. É favor imerecido. Fomos alcançados por Jesus pela misericórdia de Deus. A humanidade merecia a condenação, né? Mas Cristo trouxe a salvação. Em Efésios 2:8 fala: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então nós fomos salvos pela graça de Deus fomos salvos, né? Não é porque nós merecemos, né? Então trouxe a graça e trouxe a verdade de Deus, né? Jesus não apenas falava a verdade, ele é a própria verdade. Lembra? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele declarou ali em João, né, 14:6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Vivemos em um mundo cheio de coisas, mentiras espirituais, irmãos. Mas Cristo, ele continua sendo a verdade absoluta, sem mistura, sem máscara, Jesus está claro, tá? Ele continua sendo o mesmo, e a verdade absoluta. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e por ele, para ele são todas as coisas, e não tem que inventar nada. É isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por ele. Creia ou não, os que não creem um dia vão acreditar, porque verão, porque todos estarão diante do trono de Deus, seja para a condenação eterna ou seja para a salvação da vida eterna. Então todos estarão, seja crente ou seja ateu. Se não acredita hoje, um dia que já não tem mais tempo para acreditar, vai acreditar e já será tarde demais. Então, se eu estiver falando com algum ateu hoje, que Deus te abençoe e a misericórdia. Se eu tiver, eu conheço pessoas que não acreditam em Deus. Eu conheço, já conversei com pessoas assim, converso. E aparentam, são boas pessoas e tudo, né? Mas não acreditam, não tem o conhecimento. Assim como eu respeito a pessoa me respeita também como um teólogo, como um pastor. E há um respeito mútuo, isso que é importante. Independente de crer ou não crer, de crenças diferentes, mas sempre venho tentando mostrar a verdade, e aí para que possa ter um encontro real com Jesus, assim como tem acontecido muito lá nos países árabes, os muçulmanos. Tem pessoas que passam por um momento muito difícil de perseguição, algo assim, ou próximo de uma morte, e Jesus acaba aparecendo para elas, e realmente com a aparição de Jesus não tem como não crer. E aí a pessoa se rende a Jesus. Então é verdade. Jesus é a verdade absoluta, que realmente ele esteve aqui, ele veio em carne, ele se fez homem, habitou aqui, viveu aqui e pagou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. A encarnação tinha um propósito. A encarnação de Jesus, quando ele veio aqui como criança, como menino, teve um propósito, irmãos, né? Jesus não veio apenas para ensinar, ele veio para salvar, reconciliar, restaurar, morrer na cruz, vencer a morte. Vencer a morte. 1 Timóteo 1,15. Está escrito lá? 1 Timóteo 1,15.
Primeiro Timóteo, deixa eu ver se eu acho. 1 Timóteo 15, não é primeiro não. Não. Esse livro. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que crias que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso. Eu estou aqui procurando até agora, vou achar. Está na 2 Timóteo. Então vou lá de novo, tá? Agora eu vou achar, agora achei. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu quem? Paulo, né? E nós também, né? Nós também somos. Então, Jesus ele veio ao mundo para salvar, para reconciliar, para restaurar, para morrer na cruz, tá? E a palavra de Paulo aqui, a Timóteo, fala que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele era um dos principais, e foi salvo e foi restaurado para uma grande obra, né? Então, o nascimento de Jesus apontava para a cruz, né? Ele se fez homem para redimir a humanidade, para trazer para Deus, né, todos aqueles que se haviam perdidos, e nós fomos resgatados aí pelo sangue de Jesus naquela cruz do Calvário. O mundo não recebeu, volta lá em João 1, vai falar que o mundo não recebeu, né? Veio para o que era seu, mas o seu não recebeu, né? Veio para o mundo não recebeu. Então, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas sendo o Criador, foi rejeitado, mesmo sendo Jesus foi rejeitado, foi humilhado, foi crucificado, olha só, tá? A luz veio ao mundo, mas muitos preferiram o quê? As trevas. E isso se estende aos dias de hoje, irmãos. Porque Jesus é apresentado para muitos, mas a maioria prefere as trevas. Isso ainda acontece, né? Então, muitos querem receber as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, mas não querem o compromisso com Ele. Só querem bênção, mas não querem seguir, não querem o compromisso. Todos já conhecem, já ouviram falar. Não tem mais por onde, ninguém conhece, todo mundo já ouviu, numa televisão, numa rádio, numa live, numa igreja, seja onde for, todo mundo já está escutando sobre Jesus. Mas aos que o receberam, são transformados. Aqueles que recebem Jesus, eles são mudados, né? Que é o 12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, todos esses que receberam Jesus foram transformados, tá? Né? Para a glória de Deus, né? Então, essa é a maior promessa do Evangelho. Quem recebe Jesus, não importa quem for, recebeu Jesus, será transformado. Então, recebeu Jesus, deixa de ser um escravo, tá? Sem Jesus, a pessoa ela é escrava, ela está escravizada, escrava do mundo, escrava do pecado, escrava das coisas do mundo, né? Essa é a maior promessa do Evangelho, né? Quem recebe Jesus, deixa de ser escravo do pecado, recebe uma nova vida, torna-se filho de Deus. A encarnação de Jesus abriu o caminho para a salvação, tá? Então o Verbo se fez carne, vamos concluir para a gente terminar. O Verbo se fez carne, Deus eterno entrou no tempo, habitou entre os homens, carregou as nossas dores, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não veio apenas visitar a humanidade, ele não veio aqui só, tudo bem, então estou indo embora. Ele veio fazer uma grande obra, tá?
Então ele veio transformar vidas. A pergunta de hoje agora é: o Verbo habita em sua vida? Porque quem recebe a Cristo, recebe a luz, recebe a salvação, recebe a vida eterna. Então ele habita entre nós, ele habita em você, ele habita em mim? Essa é a pergunta, tá? A madeira, irmãos, da manjedoura, lembra? Era uma madeira, tá? Apontava para a madeira da cruz. Olha que interessante. Madeira. O bebê lá em Belém era o cordeiro que ia ser morto lá no Calvário. Olha só como já estava o plano, né? Aquele que criou as estrelas, que chorou como criança, aquele que sustenta o universo, sentiu fome. Aquele que é eterno entrou no templo para salvar o homem perdido. Bom, aquele que é eterno, ele entrou no templo, ele se fez homem para salvar nós, homens, que estávamos perdidos. O Verbo se fez carne para que o pecador pudesse se aproximar de Deus novamente. Um dia Cristo, que veio humildemente, voltará em sua glória e poder. Quem recebe o Verbo permanece e permanecerá. Quem recebe o Verbo hoje, o Verbo da vida, ele será eterno, porque dele vem a vida eterna e a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles que o recebem permanecerá para sempre. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. A pergunta se ele habita em nós. Este mesmo Verbo, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Viestes à terra para que eu pudesse te ver. Glória a Deus. Pai amado, querido Deus, sobre esta mensagem, apresentando a cada um de nós que estamos ouvindo, quero apresentar, Senhor, as pessoas da live, em especial a Yasmin, que pede oração. Quero apresentar agora a vida dela, da família dela, da mãe, todos os nossos irmãos que estão em casa acompanhando, nossos irmãos que estão aqui na igreja. Quero apresentar, Senhor, diante do trono da graça, com essa mensagem de que Cristo se fez carne, que Ele habitou no nosso meio, que Ele esteve aqui e Ele sentiu, Ele sabe as nossas dores. Senhor, abraça agora, Senhor, cada um de nós, venha nos capacitar, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo, Senhor. Senhor Deus, que ato maravilhoso, grandioso, da reconciliação em Teu Filho Jesus. Assim, ó Pai, agradecemos a terra que criastes. E assim, agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa cada um de nós, Senhor. E abraça nesta noite o que nós precisamos, Pai, do Senhor, que venha ser derramado sobre nossas vidas. O Senhor é teu Deus, é o nosso Deus. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Aleluia. E assim, meu Pai, o Senhor possa estar nos abençoando nesta noite. No nome de Jesus, o entendimento da verdade do Teu Evangelho.
E assim abençoa, Pai, os meus irmãos, Pai, que nos acompanham também. Derrama a tua graça, a tua paz e o teu grande amor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Pastor Valdir, Deus abençoe. A paz, Deus abençoe a todos aí, família. Deus abençoe os meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Estaremos de volta no próximo culto, na terça-feira, se Jesus assim permitir. Tenham todos aí uma semana de paz. Amém, irmã Jandira, Deus abençoe. Luziane, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos aí. Fiquem na paz. Que a semana seja de vitória, seja uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe.